Boa tarde, professor Glauco. Estou aqui para apresentar meu trabalho sobre os produtores e consumidores. E, bem, aqui no início eu estou importando a biblioteca Random e Threading. Logo após eu tenho a inicialização do N, como sendo o tamanho do buffer que eu vou utilizar. O total vai ser o total de itens que eu vou produzir até as threads pararem de funcionarem, né? E o buffer, que está sendo inicializado aqui como buffer mesmo. E aqui a gente tem o semáforo mutex e empty full. Além da variável itens produzidos também, que vai ser utilizado para a condição de parada da produção de itens. Bem, aqui na função dos produtores, a gente tem o while true, assim como o código básico. Mas aqui já insira a condição de parada, que vai ser se a quantidade de itens produzido for maior ou igual ao total menos um, né? Eu vou ter esse, essa liberação do mutex, né? Sair da região crítica. Eu vou colocar um item none no buffer. E depois eu vou avisar que tem esse item disponível no buffer, né? Com o full release. Qual vai ser essa condição? Né? Onde, caso essa condição seja respeitada, eu teria a produção de um item aqui, né? A quantidade, o count do item produzido em não. O item ele vai ser escolhido randomicamente de 1 a 10. Aí, aqui, a gente vai entrar no, para verificar se tem itens vazios no buffer. Vamos entrar na região crítica, né? Adquirir o lock. O buffer. Já dentro da região crítica a gente aplica este item dentro do buffer. Aí aqui tem o sprintzinho de qual thread produziu qual item, como que o buffer tá e o tamanho do buffer naquele momento. E esse printzinho aqui, no caso, eu tinha colocado pra esse print do empty value mais o full value, eu coloquei, no caso, pra responder a resposta do trabalho em si. Aí após isso a gente sai da região crítica com o mutex release e o full release a gente avisa, né, que tem esse item disponível novamente, né? A gente notifica que esse item foi adicionado ao buffer. Aqui embaixo no consumidor a gente tem o while true, a gente tem esse full acquire, que seria o await full, que é onde a gente vai esperar um item. A gente entra na região crítica através desse mutex acquire. A gente vai verificar qual item vai ser retirado, e aqui eu estou utilizando o buffer.pop, né, para retirar o primeiro item que tiver no buffer. E aqui eu tenho a condição de parada por parte do consumidor, que é se o item for none. A gente vai sair da região crítica e vai ser impressa esse print aqui, né, que o item retirado vai ser um none, e a thread que consumiu vai ser encerrada. E vai dar esse breakzinho aqui e vai parar, vai encerrar o programa. Mas caso não for um none, a gente vai ter essa impressão dos itens retirados pela thread consumidora, o mesmo esquema lá em cima, qual será o buffer agora, o tamanho do buffer e a somatória do empty com o full. E após isso a gente vai sair da região crítica como text release e a gente vai avisar que tem um espaço livre, né, já que o item foi consumido. E aqui embaixo eu estou apenas fazendo a quantidade de threads, né, que são inicializadas para cada um. No caso são 3 produtoras e 3 consumidoras. Esse comandozinho aqui. E aqui a gente consegue ver como ficou o código. Com 4 threads. Aqui mostra as threads produzindo os itens, sendo acrescentados no buffer, e depois elas retirando os itens e como o buffer fica. Isso até o final, até concluir um máximo de 8 iterações, que é quando elas vão consumindo o buffer com o item none, e aí as threads param de funcionar. E basicamente é essa parte da implementação. Aí vamos para as respostas das perguntas que se botou no slide. Aqui pro trabalho, eu fiz esse documento aqui. Aqui a gente tem por que a gente precisa do mutex, né? Eu já inicializei uma vez sem o mutex. E basicamente aqui o que eu tô tentando demonstrar é que duas threads diferentes, elas conseguem adicionar o item no buffer, né? Então, isso mostra que teve uma condição de corrida. Sem o mutex não é possível garantir a exclusão mútua, né? E além disso, mostra que o buffer ultrapassou o limite do tamanho dele, que seria 2. Como bem lembrado lá no meu código, tem um n igual a 2 aqui em cima. Ele ultrapassou o tamanho do limite dele. Então, o mutex é essencial para garantir a exclusão mútua e evitar essa condição de corrida entre as threads, né? Aqui a gente tem a pergunta de onde são as regiões críticas, e basicamente as regiões críticas é onde a gente vai ter a adição e a retirada dos itens do buffer, né? Que são essas regiões aqui que eu coloquei em quadrado vermelho. Que é onde a gente tem a produção do item e ele sendo colocado no buffer, e a retirada do item no consumidor. Aqui outra pergunta é se podemos ter mais de N threads bloqueadas, e ao meu ver, eu acho que não, porque o empty ele vai limitar o bloqueio dessas threads pelo valor de N em si, né? Então, não pode ter, por exemplo, no meu caso que eu utilizei o 2, não pode ter mais de duas threads bloqueadas no empty. Aqui é a pergunta do quanto vale o empty mais full. Eu não cheguei a colocar aqui ainda nesse doc, mas eu vou colocar exatamente o console, né, com a somatória dos dois. E basicamente o empty mais full vai ser igual a 2, que é o tamanho do buffer, né? Porque o empty vai ter a quantidade vazia no buffer e o full vai ter a quantidade de itens em si no buffer. Então são basicamente variáveis complementares dentro do buffer, elas vão formar o tamanho do buffer em si.
E se trocar a ordem da chamada de wait do semáforo e mutex do empty, o que vai acontecer, né? Basicamente, quando eu troquei, eu imprimi esse console logo aqui, logo após a execução. E dá pra perceber que houve um deadlock, né? Porque basicamente se a gente troca o mutex se a gente troca o mutex com empty ou full, a thread basicamente vai adquirir o mutex e vai ter que esperar por um item vazio, né? A thread produtora. E a thread consumidora ela vai esperar a liberação da região crítica, sendo que a thread produtora não liberou a região crítica para pro item ser consumido, né? Então vai ficar nesse looping aí, nessa espera circular aí de uma e outra. E basicamente o meu trabalho foi esse aqui. Muito obrigado, professor.